E hoje ela se encontra na segunda carta de Coríntios. Segunda carta de Coríntios, ou segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Coríntios, capítulo 3. Estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao 18. Amém? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta glória. Porque, se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Podei assentai-vos. Irmãos, quem escreveu essa carta foi Paulo. E ele escreveu para a igreja de Coríntios, ou para a igreja de Corinto. Por que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta porque na igreja onde ele fundou, haviam caluniadores dentro da igreja e haviam, junto com os caluniadores, falsos convertidos pregando falsos evangelhos. Ou seja, bode no meio de ovelha ou joio no meio de trigo. E Paulo, sabendo disso, escreveu a carta. Mas eu não quero a palavra que o Espírito Santo me revelou para ser ministrada aqui hoje, aos irmãos que estão em casa assistindo através da nossa live. Não é sobre falsos pastores, falsos mestres. Se alguém quer se aprofundar na história
leia 2 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13. Paulo vai ser bem esclarecedor nesse ponto, nesse quesito. Mas o que o Espírito Santo me alerta é sobre o nosso testemunho. Paulo estava longe de Coríntios e soube dos caluniadores. Paulo, cheio do Espírito Santo, foi até Corinto. Essa carta aqui já era a segunda atitude de Paulo para os coríntios. Por quê? Paulo testemunhava o que ele vivia. Paulo foi até Corinto defender seu ministério apostólico. Por que isso, meu irmão? Como nós podemos nos equiparar ou se comparar a Paulo? Paulo foi até lá e desafiou o chefe dos caluniadores. Desafiou não, deu um basta, fez a atitude dele e voltou para Éfeso. Após isso, ele escreve a segunda carta, porque soube que ainda ficaram alguns resquícios de bode no meio das ovelhas. E aí Paulo envia Tito para entregar esta carta aos coríntios. E assim eliminar todo o joio, todos os bodes do meio da congregação. Irmãos, e hoje nós, como nós somos? Paulo se encheu do Espírito Santo e expressou seu testemunho. Nele havia letras, palavras e o Espírito Santo. Paulo nos diz que a letra condena, a letra mata, o Espírito vivifica. Muitas congregações, e isso não é o X da questão, estão dizendo que não há necessidade do Espírito Santo. Que o Espírito Santo era para a época dos apóstolos, a época de Jesus Cristo, para que os milagres fossem operados, para que com os milagres operados haviam conversões. E que hoje o Espírito já não opera dessa forma. O Espírito só opera para convencimento do pecado e para que nós venhamos a aceitar Jesus Cristo. Mas aqui nessa igreja nós somos testemunhas vivas que o Espírito Santo nos enche, que o Espírito Santo nos capacita e que o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nesta congregação, tem operado com unção e poder, milagres que só Jesus Cristo pode fazer. E eu sou testemunha disso, como os irmãos aqui sabem, mas o irmão que está em casa assistindo, simpatizante que está em casa assistindo, meu filho foi diagnosticado com câncer ano passado, o tumor estava com quase 4 centímetros, estava praticamente, era muito negativo o diagnóstico dele. E Jesus, a igreja em oração, 24 dias em oração e jejum, nós atingimos a misericórdia deste Senhor, Deus, Jesus, e Ele operou um milagre no meu filho, curando ele completamente. Então, a cura divina, como foi no Novo Testamento, Velho Testamento, ela continua sendo operada aqui hoje. A voz proféticas de filhos obedientes, tementes à palavra, também está sendo operada nas igrejas. Por isso, você que está em casa, você que veio aqui hoje, eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que o véu que te impede de ver o agir do Espírito Santo, que é o véu que está te causando opressão, depressão, medo, confusão de pensamentos, sentimentos, seja destruído em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você que está assistindo, você que está aqui hoje, seja liberto, que o Espírito Santo que está em nós venha a te tocar, abrir os teus olhos do conhecimento e você passar a ser palavra viva, um testemunho vivo das obras do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e Paulo enfatiza sobre a letra. A letra mata, porque naquela época
a letra, a lei, não estava. Estava no coração, mas não estava na mente. Hoje, da mesma forma, a letra estava na pedra, está hoje no papel, está nos púlpitos, está no louvor, está na igreja, mas não está no coração das pessoas. E Paulo nos ensina, pelo seu testemunho, que se nós não estivermos com a letra, com a palavra do Senhor, firme, fixada em nosso coração, nós não conseguimos dar conta. Paulo tinha a palavra em seu coração, obediente à palavra, e se encheu do Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo, conseguiu limpar a congregação, eliminar os caluniadores, os pregadores do falso evangelho. Vou ler aqui, nós lemos Paulo, capítulo 3. Vou ler um versículo que finaliza o capítulo 2, e Paulo diz o seguinte, então 2, versículo 17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Irmãos, aonde eu quero chegar? Aonde o Espírito Santo está me chamando para transmitir essa palavra para vocês? É que nada adianta se não testemunharmos com palavras e com o Espírito. Só palavras, o púlpito será vazio, o louvor não subirá, a igreja não vai operar, porque sem o Espírito que nos abre os olhos, sem o Espírito que nos transforma a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador, pelo nosso egocentrismo e não cristocentrismo, nós não conseguimos. E é o que muitas igrejas estão fazendo, tendo a igreja cheia de pessoas vazias. Só que a igreja cheia de pessoas vazias geram pessoas vazias. E isso, a gente sabe que o resultado de pessoas vazias é a morte. O povo judeu, a mesma coisa. O véu, para eles, ainda existe. O Messias ainda não voltou. Não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Então, onde que Jesus rasgou o véu? Aonde que no Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Malaquias, Miqueias profetizaram, falaram da vinda do nosso Senhor, falaram como seria o nosso Senhor, como morreria o nosso Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E mesmo assim, eles não ouviram e não viram e não entenderam e mandaram soltar Barabás e condenar Jesus. Esse é o grande perigo, meu irmão, minha irmã, você que está em casa assistindo. Nós ficarmos só na palavra. Em Romanos 2:13, Paulo nos diz o seguinte: aquele que ouve a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, não será justificado perante a Deus. Mas aquele que pratica a palavra de Deus, esse será justificado perante ele e será dito justo. O que Paulo está dizendo, meu irmão? Que nós precisamos ouvir, ler, entender e praticarmos a palavra de Deus. Nós seremos testemunhas vivas, cheias do Espírito Santo, que nos transforma, nos capacita
nos dá força para resistir o agir satânico ao redor, para superarmos as intempéries desta vida difícil que há nesta terra, doenças investidas somente com o Espírito Santo. E Paulo exorta, ele começa ali no capítulo 3, 1 e 2, dizendo: qual carta de recomendação que vocês querem? Assim são alguns crentes, em algumas congregações, se rebeliam, caluniadores, falsos cristãos, crentes, porque o verdadeiro cristão não tem essa atitude, não prega e não vive um falso evangelho, não calunia, mas ama a sua igreja, porque a sua igreja é a igreja de Cristo. A igreja somos eu e você. Então ele não calunia. E aí Paulo fala: mas qual carta de recomendação você quer? Se a carta de recomendação, meu irmão, minha irmã, somos nós, por que eu preciso de uma carta de recomendação do meu pastor, da minha pastora, porque eu saí da congregação? Se fui eu que me rebelei contra o Espírito Santo, eu que me rebelei contra um servo ungido por Deus, que nos pastoreia, e aí eu peço uma carta de recomendação? Paulo nos mostra que nada adianta uma carta de recomendação, porque a carta de recomendação, meu irmão, minha irmã, você que está em casa assistindo, que congrega em outra congregação, a carta de recomendação é você, sou eu. O nosso testemunho é a nossa carta de recomendação. Se eu sou um cristão verdadeiro, temente e obediente de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra dele, eu saindo daqui, indo para lá, eu testemunho Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos diz, Paulo nos diz que somos transformados de glória em glória. E quanto mais glória em glória, mais semelhantes ao nosso Senhor. Então por que eu preciso de uma carta de recomendação? Você que se rebeliou na tua congregação, que está aí assistindo e pensando que todas as igrejas estão erradas, que ninguém me serve, nada me serve, será que o problema não é você? Paulo foi intimado para testemunhar, e ele foi, e testemunhou contra esses caluniadores que ele, além da palavra, estava cheio do Espírito Santo. E você, meu irmão, que está assistindo, que ainda não sentiu a presença de Deus, que ainda não está entendendo o que eu estou falando, a Bíblia nos diz o seguinte: Jesus fala que ao aceitarmos Ele como Senhor e Salvador, confessarmos os nossos pecados, deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus. E quando aceitamos Ele e somos filhos de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. E é isso que eu estou te falando. Há uma oportunidade. Há uma oportunidade de você que está em casa, você que está aqui, passando por dificuldade, de se corrigir. Há um Deus vivo que se entregou por mim e por você na cruz, que vive, que está à direita de Deus, esperando o teu aceitar, esperando o teu confessar, para que o Espírito Santo que está em nós e nesta congregação passe a habitar em você, e você ter condições de viver uma vida plena, de uma vida plena na presença de Deus, de suportar tudo que esse mundo tem lançado sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, seu lar, sobre o seu emprego, teus planos, projetos, tudo lançado em Jesus. Tudo é possível, porque quando nós
entregamos para Jesus, nós passamos a entender que quem está direcionando, comandando o teu trabalho, o teu emprego, não é mais você, é Ele. E quando Ele está no comando, Ele sabe o melhor para ti e para mim. E essa é a confiança que você tem que ter. E essa opressão, ansiedade, medo e confusão deixam de existir na tua vida. E você passa a viver uma vida mais sóbria, mais plena, mais cheia de confiança em Deus, porque tudo está debaixo dos pés do Senhor Jesus, e tudo obedece à ordem do Cordeiro, que é o Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, e para finalizar, em Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, só podemos dizer que somos testemunhas de Cristo, somos cristãos verdadeiros, quando estamos cheios do Espírito Santo. E se vivemos uma vida de desobediência aos mandamentos e ensinamentos do Senhor Jesus, como podemos estar cheios do Espírito Santo? Como podemos testemunhar o Espírito Santo? Aí sim, nós vamos precisar de cartas de recomendação de um homem, de uma mulher, para dizer para alguém aquilo que tu não é, verdadeiramente. E aí nós passamos a ser mentirosos. E quando nós somos mentirosos, sabemos que o pai da mentira, dito por Jesus, é Satanás. E aí, se Satanás é o pai da mentira, nós passamos, por ser mentirosos, a sermos filhos de quem? Da mentira. Então, meu irmão, sigamos forte, firme, decididos, jejum, oração, amando e vivendo o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que enche e que nos dá diretrizes para que estamos cheios do Espírito Santo, para que no momento qualquer, quando formos confrontados pelo inimigo, o porquê da nossa fé, o porquê da nossa vivência, possamos resplandecer a verdadeira palavra, a verdadeira unção, o Espírito Santo do Senhor, para que permanecemos e vivamos o último versículo que ele fala para nós aqui. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sem o Espírito Santo, ele não é só para nos convencer que somos falhos e pecadores. Só com ele nós conseguimos viver uma vida de acordo com a palavra. Só com o Espírito Santo nós conseguimos dizer não para o pecado, não para a mentira, não para a falsa doutrina, e sim para o verdadeiro evangelho. Só com o Espírito Santo os nossos olhos estão abertos, o véu está fora de nós e a gente consegue viver de acordo com as palavras do Senhor. Igreja, tem uns minutinhos e vou dizer um testemunho. Estava lendo sobre um pastor, acho que é inglês, e lá nos 70 anos um jornalista pediu para ele o que ele gostaria de fazer que ele não fez ainda. E aí ele respondeu: olha, eu gostaria de ter podido ler mais a Bíblia, para conhecer mais da excelência do Senhor Jesus Cristo, porque ele leu 200 vezes a Bíblia e 50 vezes em joelho. 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. Tá, Marcelo, e daí? Conhecedor da palavra, lei, palavra, e tu está dizendo do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo. Esse mesmo pastor,
ele cuidou de mais de 10.000 órfãos, 10.200 órfãos. E num momento, no seu orfanato, ao acordar, as crianças se prostraram nas mesas, colocaram suas canecas e não tinha nada para comer. Não tinha o leite para encher a caneca dessas crianças e não tinha pão para alimentar elas. Esse pastor, sabendo em quem ele confia e o que ele vive e o que ele resplandece, deu graças ao Senhor. Pediu para os órfãos baixarem a cabeça e fizeram a oração. Consagraram tudo o que eles tinham, as canecas vazias, ao Senhor, e fizeram a oração. No terminar da oração, tocou a campainha do orfanato. O pastor foi lá, abriu a porta, era um leiteiro. Sim, posso ajudar? Olha, estragou minha viatura, o leite vai estragar, eu queria saber se eu poderia doar para o senhor. Sim, claro. Encheram-se as canecas de leite das crianças. Minutos depois, toca a campainha de novo, vai lá, abre a porta, o padeiro. Sim, posso te ajudar? Olha só, fui fazer uns pães aqui, a receita não ficou muito legal, ficaram os pães um pouco pálidos, não vou vender para o meu público, queria saber se eu poderia doar para o orfanato esses pães. Ou seja, meu irmão, o que começou vazio, terminou cheio. Cheio de alimento, de pão e leite. Do pão vivo e da água viva. Porque não foi só a palavra. Ele resplandeceu para aquelas crianças o que ele vive. Ele deu o testemunho para aquelas crianças do que ele vive, do que ele confia, do que ele ama, do que ele exerce. A palavra de Deus. E o Espírito Santo que estava nele se moveu. E as coisas aconteceram. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa assistindo, que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos, possa encher o teu coração, que você saia dessa casa de oração hoje resplandecendo o Senhor Jesus Cristo, de glória em glória, sendo transformado, e que o teu testemunho resplandeça na tua casa, no teu emprego, no teu lar. Precisamos falar desse Senhor, mostrar quem nós somos, indiferente se vamos ser questionados, repreendidos, testados. Paulo não tinha medo nenhum de voltar na congregação de que tinham grandes pessoas caluniando e levando um falso evangelho. Ele chegou lá, cheio do Espírito Santo, esfregou a palavra de Deus, mostrou que estavam ministrando o falso evangelho, expulsou essas pessoas da igreja, e a igreja de Corinto prosseguiu, transformando e batizando as pessoas em nome de Jesus e cheia da unção e do poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia.